Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da Paixão do Senhor, dia 18 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 18, versículos de 1 a 19 e depois o versículo 42. Como o evangelho é muito grande, então nós vamos tentar desenvolver o tema dele a partir de uma reflexão que eu espero poder compartilhar com vocês nesta manhã. Para nós é uma semana chamada maior, Semana Santa. E estamos vivenciando o Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal, ele tem seu início na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia, no lava-pés, onde vemos Jesus dando o exemplo aos seus discípulos para que eles seguissem. Eu, Mestre Senhor, vos dei o exemplo para que vocês possam seguir. Então não é um teatro, é uma reflexão, é uma proposta de uma vida, é uma proposta de um ideal de vida para o discípulo de todos os tempos. Servir ao Senhor e servir aos irmãos também. E a Eucaristia é justamente para impulsionar a mim e a você a esta doação. Hoje, então, na Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão do Senhor, a única celebração que acontece é às 3 da tarde, que é o Evangelho de hoje. Nós estamos no Horto das Oliveiras. Jesus está em oração com seus discípulos. Os discípulos estão amedrontados, cansados. Jesus está tão estressado que ele está suando sangue. Jesus está experimentando também a solidão. Pai, se for possível, que afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que se cumpra a tua vontade. E o conteúdo da primeira leitura hoje do profeta Isaías é justamente este: o servo sofredor do Senhor, aquele a quem o Senhor elegeu desde o seio materno, aquele que o Senhor colocou toda a sua complacência, todo o seu amor, aquele que o Senhor enviou para ser luz das nações, para congregar todos os povos, mas que também experimentaria o sofrimento, a perseguição e a solidão para ser fiel ao Senhor. E ele não foge do sofrimento, ele não se aparta, ele não abandona a missão porque ele sabe em quem ele colocou a esperança dele, a confiança dele. É o servo fiel do Senhor, que se aplica a Jesus. No Horto das Oliveiras, Jesus retorna então da sua oração e os discípulos estão dormindo. Ele os convoca e pergunta: por que vocês não puderam vigiar comigo? Orai para que vocês não venham cair em tentação. De repente, acontece um barulho e chega Judas, porque Judas também conhecia aquele lugar. E Judas já estava planejando há muito tempo o momento oportuno para entregar Jesus. Agora chegou o momento oportuno. Judas chegou com um grupo de soldados. Os discípulos tentaram rebater. Pedro, por exemplo, tomou uma espada, cortou a orelha de alguém. Jesus fala: guarde esta espada, porque quem fere com a espada também será ferido. Jesus pergunta: a quem vocês procuram? Eles respondem: a Jesus de Nazaré. Então Jesus diz: sou eu. Então deixe que estes aí possam ir em paz, porque Jesus tentou proteger os seus discípulos até o último momento, porque ele os amou até o fim. Jesus foi levado aprisionado até Caifás, que era sacerdote naquele tempo. Os outros discípulos fugiram, desapareceram. Um até fugiu pelado. Um outro que era conhecido de alguém, de Caifás, conseguiu entrar na cidade e Pedro também permanecia ali até que alguém abriu o portão e ele pôde entrar. Alguém disse para Pedro: você também deve ser um seguidor do Nazareno. Nunca vi esse homem. 3 vezes a mesma pergunta fora feita a Pedro e ele disse: nunca vi esse homem. Quer dizer, Pedro negou Jesus. Os evangelhos desses dias fazem a distinção entre entregar e trair Jesus e negar a Jesus. Às vezes eu nego Jesus com muitas coisas. Nego a Jesus, por exemplo, quando eu não concordo mais com seus ensinamentos. Nego a Jesus quando eu não guardo mais os seus princípios. Ora, eu traio a Jesus quando eu mato, quando eu roubo, quando eu me corrompo. Eu traio a Jesus quando eu digo não ao seu projeto de vida, à sua proposta de vida.
Eu traio a Jesus quando eu utilizo a igreja para outros benefícios, para outras coisas que não são coisas de Deus, e nem tampouco o evangelho de Jesus. Jesus depois foi levado a Pôncio Pilatos, Jesus foi flagelado, deram a ele uma capa vermelha para dizer que ele é rei. Jesus foi ridicularizado, foi cuspido, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus depois vai até Pilatos, Pilatos fica muito feliz por conhecer Jesus, mas Pilatos conhece Jesus de outro modo. Pilatos conhece a Jesus agora com crueldade, por curiosidade, não por seguimento. Depois Pilatos envia novamente Jesus Herodes envia Jesus novamente até Pilatos. Pilatos novamente diz: eu não encontro nada neste homem que possa condená-lo à morte. A lei diz que eu tenho que encontrar algo. Mas os sacerdotes manipulam o povo. E aquele mesmo povo que gritava no domingo de Ramos: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, é o mesmo povo que vai dizer: crucificam. O povo mudou de lado. Às vezes, nós não podemos confiar plenamente nas pessoas, porque às vezes quando tudo está bem, elas estão do nosso lado, mas quando as coisas não estão mais bem, elas viram nossas inimigas. Elas também se apartam de nós. O povo vai dizer então: solta-nos Barrabás, solta-nos ele e mate esse daí, crucifica-o. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é esse dilema da vida do Salvador. É o sofrimento do nosso Salvador. E algumas perguntas ficam. Onde estão aqueles que foram curados? Onde está aquela multidão que seguia Jesus porque ele tinha palavra de vida eterna? Onde estão os discípulos, aqueles 12 que estiveram com ele o tempo todo? Porque no final da vida de Jesus ele termina só. Ele termina só. Ele, Maria sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleofas e João. Os outros fugiram. Os outros se dispersaram. Os outros não tiveram condições espirituais, físicas e acredito que nem psicológicas de se manterem firmes no caminho do Senhor como o servo sofredor da primeira leitura. Mas o crucificado, aquele que fora crucificado inocentemente, aquele que fora crucificado pelos pecados dos homens, pelas fraquezas dos homens, pelas traições de Judas, pela negação de Pedro, pela fuga dos demais discípulos, aquele que fora crucificado, mesmo assim, de cima da cruz é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Para entrar na escola de Jesus de Nazaré, faz-se necessário se despir de arrogâncias, se despir de busca de poder, se despir de busca de vaidade, se despir. É necessário morrer para essas coisas, para nascer de novo, para uma vida nova, para poder compreender a grande mensagem desse dia de hoje. Não é para ter pena de Jesus, não é para ser solidário com Jesus, é para assumir a missão de Jesus, é para assumir a causa de Jesus, é para contemplar tudo o que aconteceu, como diz a segunda leitura da carta aos Hebreus. Jesus Cristo é o nosso sacerdote que pode nos compreender porque ele experimentou também a nossa dor. Ele experimentou também as nossas violências. Ele chorou as nossas lágrimas. Ele experimentou a nossa fome, o nosso cansaço, as nossas fraquezas, exceto no pecado. Por isso ele pode se compadecer de nós. Aproximemo-nos então desse trono de graça. Nos convida a carta aos Hebreus hoje. Aproximemo-nos desse trono de graça para experimentarmos a redenção, para experimentarmos a força da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, se depois de toda esta caminhada quaresmal, desta Semana Santa, eu e você conseguimos modificar o nosso modo de viver, de pensar e de sentir, então significa que nós experimentamos a força do crucificado e que ele nos restaurou. Porque para que existe toda essa semana? Para renovar em mim e em você a santidade de vida, a força espiritual, a força da alma, a força do coração, para que assim nós possamos aprender com o Mestre. Eu, o Mestre Senhor, vos dei o exemplo. Agora vão e façam o mesmo. Esse dia de hoje prepare você para vivermos então os grandes momentos centrais da nossa fé. Um grande fraterno abraço para todos.
Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.